Revelado. O impacto emocionante do encontro entre Trump e Putin que pode transformar o mundo. Na periferia de São Paulo, onde a vida é marcada por lutas diárias e sobrevivência, Jussara, uma mulher forte e determinada, se vê desabando após a morte de seu marido em um trágico acidente de trabalho. Sozinha, com 3 filhos para criar, ela ergue a cabeça e inicia uma nova jornada: abrir um bar. Esse bar, localizado no coração da comunidade, rapidamente se transforma no ponto de encontro de vizinhos, onde eles se reúnem para compartilhar discussões, sonhos e tragédias. Dias difíceis se seguem e a desigualdade ao redor pesa como uma âncora na vida de Jussara. Suas crianças, com uniformes simples e trazendo no olhar a inocência de quem sonha em um mundo melhor, enfrentam o bullying na escola. Enquanto isso, as notícias sobre o encontro histórico entre Trump e Putin pipocam na televisão e nas conversas entre copos e risadas, as opiniões se dividem. Será que a união desses líderes traria mudança? Para muitos, é apenas mais uma ilusão em tempos de crise. E Jussara? Ela luta para que o sonho de seus filhos não se perca em meio a essa confusão. Certa noite, depois de um dia especialmente difícil, Jussara recebe uma carta da escola do seu filho mais velho. O coração dela dispara ao ler que ele corre o risco de ser expulso por falta de pagamento das mensalidades. A sensação de desespero toma conta. Com o peso nas costas, ela decide organizar um evento no bar, acreditando que, com a força da comunidade, poderia mudar o destino do filho e de tantos outros que estão na mesma situação. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dia do evento chega e o bar está lotado. Rostos conhecidos e desconhecidos se misturam em um mar de empatia. À medida que as histórias de vida vêm à tona, o clima transforma-se em algo mágico. Crianças soltam a voz e dançam, e quando o filho mais novo de Jussara se apresenta, ele fala sobre esperança e mudança. As palavras dele ecoam como um grito contra a desigualdade, fazendo com que todos se lembrem que, mesmo sendo desafiadores, juntos podem ser mais fortes. A empatia flui, as contribuições aumentam e, mesmo no meio da polêmica sobre Trump e Putin, a comunidade se une. Alguns acreditam que essas questões lá de fora não têm relações com suas vidas, enquanto outros vibram com a ideia de que uma mudança é possível. As diferenças se tornam menores quando a alma da comunidade se eleva na busca por um futuro melhor. A esperança começou a brotar novamente em seu coração. "Vamos fazer isso", respondeu Jussara, seu sorriso irradiando energia renovada. "Juntas somos mais fortes." Com o apoio de Neuza e de outros vizinhos, Jussara começou a planejar o bazar. Enquanto organizavam as doações, cada conversa era cheia de risadas e um profundo senso de pertencimento. A cada peça de roupa que vinha, uma história também chegava. O desafio agora era comunicar isso a todos e garantir que o evento atraiu as pessoas certas. Mas a ansiedade não a abandonava. E se não desse certo? E se as pessoas não aparecessem? O coração dela batia rápido diante da incerteza. No entanto, havia algo mais em jogo. Jussara percebeu que a luta não era apenas sobre os filhos e a escola, mas sobre uma comunidade inteira que estava se levantando, passo a passo. Se as vozes se unissem, poderiam soar como uma sinfonia de força ressoando nos cantos mais escuros da cidade. "E se tudo o que estamos fazendo não for suficiente?", pensou, enquanto se afastava dos preparativos, um novo questionamento perfurando sua esperança. Mas uma luz começava a brilhar na formação de um verdadeiro movimento. Como será que essa união poderia mudar não apenas suas vidas, mas a de todos à sua volta? A notícia sobre o bazar se espalhou como fogo em palha seca. Jussara viu as conversas se multiplicarem nas esquinas, nos pontos de ônibus e nas filas do mercado. Era algo vibrante no ar, uma expectativa que quase podia ser tocada.
As pessoas começaram a trazer mais doações, algumas até carregavam sacolas de roupas que uma vez tiveram valor em suas vidas, mas que agora poderiam fazer diferença. Na madrugada do dia do evento, Jussara estava acordada, com a mente em turbilhão. Enquanto os meninos dormiam, a casa silenciosa parecia cheia de promessas inexploradas. Era um desafio colossal e, no fundo de seu ser, ela sabia que o sucesso dependia não apenas de quantas roupas e brinquedos seriam vendidos, mas da união que se formara no processo. O bar estava lentamente se tornando o coração pulsante da comunidade. Finalmente chegou o grande dia. O céu estava azul e ensolarado, um espetáculo para iluminar aquele evento tão importante. Jussara chegou ao bar antes de todos, organizando as mesas e ajeitando as doações. A cada peça de roupa que dobrava, sentia uma onda de determinação que a empurrava adiante. Enquanto arrumava, ela imaginava o que cada item poderia significar para aqueles que o receberiam. Uma blusa poderia aquecer não só o corpo, mas também o coração. Com o bar decorado e alguém tocando sanfona ao fundo, os primeiros vizinhos começaram a chegar. Sorrisos e cumprimentos se espalhavam. Jussara percebeu que não eram apenas os adultos que entravam. As crianças faziam fila ansiosas para ver o que poderia ser encontrado. Os risos se misturavam com as conversas animadas e a energia contagiante era palpável. Era um lembrete do poder da coletividade, de como, mesmo em tempos difíceis, um gesto simples poderia desencadear um efeito dominó de esperança. Porém, à medida que o dia avançava, a tensão se instalou novamente. Olhando ao redor, Jussara notou que, embora as pessoas estivessem presentes, as vendas estavam devagar. Os olhares otimistas começaram a se transformar em sussurros de preocupação. Ela se viu em um dilema intenso. E se o esforço não fosse o suficiente? E se todas essas esperanças não se concretizassem? Então, algo incrível aconteceu. Uma mulher da vizinhança, Dona Olga, conhecida por sua habilidade como costureira, pegou o microfone. Ela estava parada entre as doações e fez um apelo no meio da agitação. Pessoal, estamos aqui por um motivo. Não é só sobre vender roupas, é sobre ajudar nosso povo. Vamos unir forças, porque juntos somos mais fortes. Aquelas palavras ecoaram no interior de Jussara. O sentimento de união transbordava e a energia parecia mudar. As pessoas, que antes estavam receosas, agora foram estimuladas a entrar nas ofertas. A confiança começou a florescer enquanto mais e mais vizinhos se juntavam à causa. Desencadeada por aquela mensagem simples, a atmosfera do bazar se transformou. As vendas dispararam e o som de risos e palmas tomou conta do lugar. Era mais do que um bazar, era uma celebração da comunidade. Jussara se sentia emocionada. Cada passo dado pelas pessoas era um passo dado por todos. Mas, quando o dia chegava ao fim e as últimas doações eram contadas, Jussara descobriu algo que a fez parar em seco. Um envelope oculto entre as doações. Com um gesto hesitante, ela abriu e seus olhos se arregalaram. O que estava escrito a fez sentir o coração acelerar. Era muito mais do que esperava. A noite ainda não havia terminado e um novo desafio estava prestes a surgir. O que isso significava para o futuro dela e da comunidade? Afinal, em um mar de sonhos e esperanças, o que mais poderia ser revelado? Os gritos de alegria ainda ecoavam no ar, mas a mente de Jussara estava tomada por dúvidas. O envelope que segurava era maior do que qualquer papel que ela já tinha visto. Enquanto o resto da festa vibrava com a música e as conversas animadas, Jussara se afastou um pouco, refugiando-se em um canto mais escuro do bar. Com as mãos trêmulas, ela abriu completamente o envelope, seus olhos correndo pelas palavras escritas à mão. Era uma doação, mas não era algo comum. Era uma quantia significativa, um montante que podia fazer a diferença na vida de muitos. O nome do doador, no entanto, deixou Jussara perplexa. Era alguém que ela jamais suspeitaria. O coração dela disparou.
como essa pessoa poderia contribuir com um valor tão alto? Jussara se lembrou de como essa mesma pessoa havia sido criticada e por muitas vezes ignorada pela comunidade. Um nó se formou em sua garganta. Ela sabia que esta revelação não se tratava apenas de uma quantia em dinheiro. Era um gesto que mudava a narrativa, que desfazia preconceitos. Uma prova concreta de que as pessoas podem surpreender e de que a solidariedade não conhece fronteiras. Mas o que ela faria com essa informação? Revelar o doador significaria levantar discussões delicadas. Muitas vidas poderiam ser tocadas, mas a verdade poderia também gerar atritos. Enquanto Jussara lutava com seus pensamentos, um grupo de crianças passou correndo, rindo e exibindo suas novas aquisições do bazar. Elas eram a essência do que tudo isso significava: uma nova oportunidade, um novo começo. Ao vê-las, a dúvida em seu coração começou a ser substituída por um desejo urgente de fazer o bem. O dinheiro poderia ser usado para ajudar ainda mais pessoas da comunidade. Era tempo de transformar um gesto inesperado em um verdadeiro impacto. Reunindo suas forças, Jussara decidiu que conversaria com Dona Olga antes de tomar qualquer decisão. Ela precisava de alguém com uma visão clara e uma mente sábia. Quando encontrou a mulher, Dona Olga estava cercada por vizinhos, todos sorrindo e trocando ideias sobre como gastar o que tinham arrecadado. Mas, ao ver Jussara, a expressão de Olga se tornou séria. "O que aconteceu, minha filha? Você parece carregando o peso do mundo", perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Jussara hesitou, mas decidiu abrir o jogo. Mostrou o envelope e explicou o que estava sentindo. A costureira ouviu atentamente, seu olhar fixo em Jussara, refletindo compreensão e compaixão. Quando acabou, Dona Olga respirou fundo e sorriu. "Isso é uma oportunidade, querida, uma prova de que o apoio vem de onde menos se espera. Vamos usar isso para fortalecer nossa comunidade. O que importa é como podemos transformar isso em algo poderoso", afirmou, com um brilho nos olhos. Sentindo o peso das palavras, Jussara começou a ver a situação de outra forma. O que antes parecia um dilema, agora se apresentava como uma chance de mudança real. Contudo, o mundo tinha suas complicações, e no fundo, Jussara sabia que essa decisão ainda ergueria algumas barreiras. À medida que mais vizinhos se juntavam à conversa, uma nova ideia começou a brotar dentro dela. E se eles conseguissem organizar um grande evento, um Festival da Esperança, onde a doação não apenas ajudaria financeiramente, mas também unisse a comunidade de forma mais intensa? Uma festa de inclusão, onde todos se sentissem parte do todo. Empolgada, ela começou a esboçar planos com Dona Olga. Mas logo, uma nova preocupação a atingiu como um raio. O que aconteceria se o doador quisesse permanecer anônimo? E se não aceitasse a ideia de um evento grande e público? A noite estava cheia de expectativas e complexidades. O que viria a seguir? A decisão de Jussara poderia mudar não só a vida dela, mas de toda a comunidade. As cartas estavam na mesa e a verdade começava a se desenhar. O futuro estava, mais uma vez, nas mãos dela. O que ela escolheria fazer? A luz suave da manhã começava a entrar pelas janelas da pequena sala comunitária, onde Jussara e Dona Olga se reuniam com alguns vizinhos. O ar estava carregado de excitação e um toque de nervosismo, enquanto a ideia do festival ganhava forma. Jussara não conseguia esconder o brilho em seus olhos. A cada palavra trocada, a energia no ambiente se elevava, fazendo-a sentir que a mudança estava a poucos passos de distância. "Vamos precisar de um nome impactante", sugeriu Carlos, um jovem que sempre fora entusiasta por arte e eventos. "Algo que faça todos quererem participar. Que tal o Festival da Esperança?", completou, gesticulando com entusiasmo. A ideia rapidamente ganhou apoio e logo o lugar estava cheio de vozes, cada uma mais criativa que a outra. Enquanto todos compartilhavam suas sugestões, o coração de Jussara batia descompassado. Aquela união era exatamente o que sua comunidade precisava. Os vizinhos estavam se unindo não apenas por causa do dinheiro, mas pela força coletiva, pelo desejo de ser visto e ouvido.
Era um sopro de esperança, um lembrete de que a verdadeira força estava na solidariedade. Mas a felicidade foi acompanhada por um questionamento persistente. Como poderiam envolver o doador anônimo nessa festa? Um nome não mencionado parecia como um fantasma pairando sobre o evento, um potencial estraga-prazeres que poderia deixar tudo em suspenso. Antes que pudesse se perder em seus pensamentos, a voz de Dona Olga a trouxe de volta à realidade. Precisamos ser transparentes, mas também respeitar a vontade do nosso doador. Se ele ou ela decidiu permanecer anônimo, temos que considerar isso com sensibilidade. A matriarca disse, jogando um pano de sabedoria sobre a conversa. Jussara acenou em concordância, sabendo que, se a identidade do doador fosse revelada, os velhos preconceitos poderiam renascer. Depois de intensas horas de planejamento, algo extraordinário começou a tomar forma. As crianças do bairro correram para espalhar panfletos, alguns homens começaram a oferecer seus talentos em música, e até mesmo as mulheres mais velhas estavam convidando seus amigos. Uma verdadeira onda de empolgação e colaboração tomava conta da comunidade. Mas entre toda aquela alegria, um sentimento profundo e um pouco de medo se instalava no coração de Jussara. E se o doador não quisesse que eles organizassem o evento? E se o gesto fosse mal interpretado? Ela olhou ao redor, vendo o sorriso nos rostos de seus vizinhos. Se for para o bem, devemos seguir em frente, pensou, lutando contra seus demônios internos. No entanto, enquanto a equipe de organização se dispersava satisfeita com as ideias, Jussara decidiu que não podia mais adiar. Precisava discutir a situação do doador anônimo com Dona Olga novamente. Assim que a velha costureira surgiu do grupo, o olhar de Jussara era de determinação e apreensão. Precisamos achar um jeito de comunicar isso. Precisamos falar com o doador antes do evento. A resposta de Dona Olga foi uma pausa longa e reflexiva. Talvez possamos criar um bilhete de agradecimento que vá junto com as doações que arrecadarmos. Assim, se ele ou ela estiver disposto a se apresentar, terá a chance de fazê-lo. A sugestão se acendeu na mente de Jussara como uma lâmpada, um plano. Mas ainda havia um imenso caminho pela frente. A comunidade estava fervilhando, mas a verdade sobre o doador continuava a pairar. Jussara sabia que a cada novo dia mais escolhas iriam surgir, mais decisões a pesarem em seu coração. Enquanto a luz da manhã se transformava em um resplendor radiante, Jussara sentiu que sua vida estava prestes a se entrelaçar inexoravelmente com a história de sua comunidade. E dentro desse emaranhado, no fundo de seu ser, a dúvida persistia. O que mais seria necessário para fazer a mudança real acontecer? E o que aconteceria quando o verdadeiro rosto por trás da doação finalmente fosse revelado? O sol já estava alto, deslizando pelo céu como uma pintura viva, enquanto Jussara e Dona Olga se separavam do grupo de organizadores. O buliço da sala comunitária ainda ecoava em sua mente, mas agora havia uma nova urgência. Com o bilhete de agradecimento em mente, queria que todos na comunidade entendessem a importância de agradecer ao doador, mesmo na sua ausência. Assim, a ideia não se perderia no ar. Vamos fazer algo especial, sugeriu Jussara, os olhos brilhando com entusiasmo. Talvez uma exposição das fotos e histórias de cada um que vai se apresentar no festival. Assim, o doador saberá o quanto sua ajuda tocará a vida das pessoas. Dona Olga concordou, mas havia um traço de preocupação na sua expressão. E se ele não quiser ser lembrado, se essa for a intenção? A pergunta doeu como um espinho no coração de Jussara. Mas ele deve saber do impacto que está causando, insistiu Jussara. É importante que ele veja a realização do que ajudou a construir. Isso pode ser um presente, algo que agradeça e celebre essa nova fase. Dona Olga, sempre sábia e ponderada, apenas balançava a cabeça em reflexão. Ao mesmo tempo, as vozes dos vizinhos ecoavam na memória de Jussara, repletas de esperança e entusiasmo. A ideia de que o festival poderia representar um renascimento não apenas para a comunidade, mas para cada um de seus membros, estava crescendo em seu interior, como uma chama. Após o encontro, Jussara se comprometia a unir as histórias através das palavras e sorrisos dos moradores.
Seria algo simples, mas o calor humano que emanava de cada relato era crucial. A visão de um mural que capturasse a essência da comunidade começou a dançar em sua mente, e ela precisava entrar em ação rapidamente. A cada passo que dava, a ansiedade se misturava à excitação. Com um bloco de anotações e uma caneta em punho, saiu pelas ruas, parando em cada esquina para ouvir as histórias de seus vizinhos. Os olhares que recebia eram repletos de emoções, muitos sorrindo, outros com lágrimas furtivas de lembrança. Jussara anotava tudo, das lutas diárias, das alegrias simples e dos pequenos milagres que todos viviam. Cada história era um traço da identidade coletiva da comunidade. Mas, enquanto caminhava, pensamentos sombrios surgiam em sua mente. E se a história que ela estava tentando construir não fosse suficiente? E se, apesar de todos os esforços, as pessoas ainda se sentissem desconectadas ou desanimadas? Esses medos a acompanhavam como sombras. Aquela tarde se estendia e, com o tempo, as vozes começaram a se misturar em sua cabeça. O peso da responsabilidade a apertava, quase sufocante. O que vai acontecer se o doador não se importar? Ela pensava, com o coração apertado. E se a festa não trouxer a união que tanto ansiamos? Seguindo em frente, Jussara parou diante da casa de Dona Teresa, uma das moradoras mais antigas do bairro. A senhora sempre tinha uma história ou uma lição a oferecer. Quando a porta se abriu, Jussara encontrou um sorriso acolhedor em meio à preocupação silenciosa nos olhos de Dona Teresa. "Como anda, minha querida? O festival era o que Deus pediu a você?" perguntou, com um tom que ressoava mais do que uma simples curiosidade. "É sobre isso que eu estou aqui", respondeu Jussara, a voz balançando entre esperança e apreensão. "Nós queremos fazer algo lindo, mas tenho medo de não conseguir transmitir o que realmente importa." Dona Teresa, ouvindo atentamente, tocou a mão de Jussara. Suas palavras suaves como um bálsamo. "A beleza está nas nossas intenções, filha. Desde que venham do coração, as verdadeiras histórias falam mais alto do que qualquer evento ou brilho." Um novo fôlego parecia entrar nas veias de Jussara. O que ela precisava era simplesmente conectar as pessoas umas às outras, e isso poderia ser o coração pulsante do festival. E, enquanto trocavam ideias, um pequeno gesto de uma criança no quintal chamou sua atenção. A menina, com um desenho na mão, dizia algo sobre a festa. Aquela simplicidade, aquela inocência reanimou em Jussara a certeza de que no desdobrar das histórias poderia haver caminhos inesperados, e talvez o que realmente importasse ainda estivesse para vir à tona. Qual seria a grande revelação que unir as histórias? E quem seria o verdadeiro doador que poderia mudar a história daquelas pessoas? Jussara se despediu de Dona Teresa, seu coração pulsando com novas ideias. O calor da tarde embriagava o ar e a promessa do festival se tornava mais real a cada passo que ela dava. Com seu bloco de anotações na mão, decidiu que era hora de colher mais histórias. Afinal, cada palavra contada e cada emoção compartilhada eram tijolos na construção daquele mural de esperança. Seguindo a rua de paralelepípedos, viu seu Jorge, um dos mais velhos moradores, sentado na calçada, deliciando-se com um pouco de chá gelado. A sombra da árvore, o protegendo do sol, era um convite irresistível. "Oi, seu Jorge, posso te fazer uma pergunta?" Com essa ideia fervilhando na mente, Jussara percebeu que não era apenas o evento que contava, mas o amor e a união que ele poderia promover. Voltou para casa com um sorriso no rosto, o coração batendo forte enquanto começava a esboçar planos para o mural. Mas uma dúvida ainda a assombrava. E se o doador aparecesse, o que ia acontecer? E foi então que um telefonema inesperado a fez parar. A voz do outro lado da linha era familiar, mas não esperada. "Jussara, você precisa saber sobre algo que pode mudar tudo." Jussara sentiu o coração gelar ao ouvir a voz de Renata, sua amiga de longa data e uma das organizadoras do festival. A pressa no tom da amiga a deixou nervosa. "O que aconteceu, Renata?" Jussara perguntou, tentando conter a ansiedade. "Lembra do doador que estávamos esperando? Ele confirmou que vai à reunião de amanhã. Isso significa que podemos apresentar as histórias e o mural." Renata praticamente gritou do outro lado da linha, sua empolgação quase transbordando.
Um misto de alívio e nervosismo tomou conta de Jussara. Nossa, isso é incrível! Mas e se ele não gostar do que estamos fazendo? A preocupação brotou de seu peito como uma erva daninha, pronta para se espalhar. Jussara, a gente tem que acreditar. Estamos fazendo isso por nós, pela nossa comunidade. O doador vai sentir a energia desse lugar. Vamos mostrar quem somos de verdade. Renata respondeu, imbuída de uma confiança contagiante. Enquanto desconectava a chamada, Jussara inalou fundo, acolhendo a coragem de sua amiga. Decidiu que precisava se preparar, que a reunião de amanhã não era apenas uma oportunidade, mas um momento crucial para todos os sonhos que a comunidade tinha. Ela não poderia deixar o medo dominar. Naquela noite, Jussara trabalhou incansavelmente. Seus cadernos estavam espalhados pela sala, cheios de esboços e anotações sobre cada história que havia coletado. As vozes de seu Jorge, Dona Teresa e de todas as crianças ecoavam em sua mente, criando um mosaico de memórias e sentimentos. Cada linha que escrevia parecia dar vida a um pedaço da comunidade. Ela finalmente se deitou, mas o sono era esquivo. O pensamento do doador a saltou de sua cama algumas vezes. O que ele traria consigo? Dúvidas sobre o que poderia estar pensando? E se sua visão não se alinhasse com a genuína essência que Jussara e os outros estavam tentando transmitir? Com o amanhecer, o dia iluminado começou a surgir atrás das casas. Jussara sentiu um frio na barriga ao se arrumar. Olhando-se no espelho, procurou coragem em seus próprios olhos. Isso é por eles, sussurrou para si mesma, reafirmando seu papel no festival. No local combinado para a reunião, o clima era de expectativa e ansiedade. Os moradores começaram a chegar, trazendo suas memórias e vozes. Jussara se sentiu envolvida por aquela energia. As conversas eram como fios a entrelaçar histórias antigas, como um cobertor que aquecia a todos. Finalmente, o doador chegou, um homem de aparência tranquila, mas com um olhar inquisitivo. Jussara viu os moradores se encolherem um pouco ao seu redor, como se o peso da sua presença fosse um fardo. Mas, ao mesmo tempo, sentiu um chamado em seu interior. Era o momento de se levantar e mostrar a força da comunidade. Com um batimento acelerado do coração, Jussara decidiu que apresentaria a primeira história. O silêncio da sala envolveu todos, e sua voz ressoou firme, repleta de emoção e paixão. Ela falou sobre suas conversas, sobre a unidade que estava sendo criada, sobre cada detalhe que ensinava que eles não estavam sozinhos, que as histórias pertenciam a todos. Enquanto ela falava, notou que o olhar do doador mudava gradualmente. Suas feições endurecidas capturavam um traço a mais de curiosidade e empatia. Mas a verdade é que, ao final da apresentação, uma gota de tensão permanecia no ar. E se ele disser que não podemos seguir em frente? A voz dela ecoou em seus pensamentos. Quando a reunião terminou e todos pareciam prestes a dispersar, o doador pediu a palavra. Jussara sentiu um frio na barriga novamente. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Eu gostaria de saber mais sobre essa comunidade. O dilema estava à porta: escutar ou arriscar. E assim, com a expectativa crescente, o destino de todos parecia estar prestes a ser revelado. Jussara sentiu o calor da sala e a respiração dos presentes ao seu redor. Cada olhar fixado no doador era uma corrente de expectativa, como se todos compartilhassem o mesmo fardo. Ela viu Dona Teresa segurando a mão de seu Jorge, ambos trocando olhares que misturavam esperança e medo. O doador, que agora se revelava tão humano quanto todos eles, buscava uma conexão, e isso a encorajou. Eu gostaria de saber mais sobre essa comunidade, repetiu ele, agora com um tom mais suave. As palavras dele não eram apenas um convite, eram um fio que unia a todos ali presentes. Sem saber como, Jussara se viu tomando a frente novamente. Nós vivemos e respiramos essas histórias. Cada uma é parte do nosso dia a dia. Ela começou, suas palavras transbordando emoção. Temos as vozes dos mais velhos, que nos ensinaram a lutar e a não desistir. E as crianças, elas sonham alto, como jamais fizemos. O doador inclinou levemente a cabeça, e Jussara percebeu que o que ele buscava era mais do que um simples entendimento do projeto. Ele queria sentir a vibração daquele lugar.
Quando seu Jorge conta sobre a horta que plantou no quintal, não é só sobre flores e vegetais, é sobre esperança renascendo em meio ao descaso. É sobre o que podemos fazer juntos, ela falou com fervor. A sala estava hipnotizada, até o silêncio ressoava. Ele perguntou mais, ouviu atentamente as histórias que se entrelaçavam, como um tecido colorido se formando diante deles. Jussara viu os rostos dos moradores se iluminarem a cada memória compartilhada, cada riso e cada lágrima refletindo a história daquele lugar que tanto amavam. A cada passagem do tempo, a inquietação em seu peito amenizava. Em uma fração de segundos, o doador se tornou parte daquela narrativa. Nos olhares dele, Jussara percebeu que ele não era só um investidor, mas um humano buscando pertencimento, conexão. Porém, a tensão voltou a assolar Jussara quando o doador ergueu a mão, pedindo silêncio mais uma vez. O murmúrio da sala cessou como um eco distante. A expressão dele estava agora carregada de seriedade. Tudo o que vocês compartilharam é profundamente tocante. O que posso dizer é que estou inclinado a apoiar este projeto. A sala ficou expectante, corações acelerados e respirando quase como um só. E então ele fez uma pausa. O tempo parou. O que viria a seguir poderia abrir portas ou fechar janelas. Jussara sentiu as palmas das mãos sudorentas. Mas eu preciso de mais do que apenas histórias. Eu quero saber como vocês pretendem usar isso. Como planejam transformar tudo isso em algo palpável, que impacte de verdade. As palavras dele saíram como um golpe. Jussara franziu a testa, presa entre a empolgação de ter capturado a atenção do doador e o peso da certeza de que ainda havia muito a fazer. Ela olhou para os moradores ao redor. Alguns estavam surpresos, outros pareciam inseguros. A pressão crescia e a responsabilidade parecia maior que nunca. Jussara tinha a sensação de que o grande teste estava apenas começando. Talvez a gente tenha que mostrar um plano mais concreto, sugeriu Renata, balançando a cabeça em concordância. O doador voltou a se dirigir a Jussara. Se você puder me mostrar que isto não é apenas um sonho, mas uma realidade que pode ser construída, eu estarei com vocês. O peso das palavras caiu sobre Jussara como uma tempestade. O que ela faria agora? Como se preparar para um desafio tão grande? Um novo dilema se formava enquanto a ansiedade se mesclava com a esperança. Ela sentiu que a jornada estava apenas começando, que havia um caminho a ser trilhado e um futuro a ser moldado. O que viriam a fazer a partir dali poderia mudar tudo. E com o olhar fixo no doador, Jussara segurou firme sua determinação. Nós vamos tornar isso real, ela pensou, quase se convencendo. E assim, a sala se encheu de uma nova energia, como um sopro de vida que prometia transformação. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Conseguiriam eles transformar sonhos em realidade? O Festival da Esperança finalmente aconteceu e a cidade pulsou com uma energia que há muito não sentia. Jussara estava nervosa, mas também radiante. O bar estava repleto, as mesas decoradas com flores e cartazes feitos por crianças. O aroma de comida caseira pairava no ar, misturado ao som alegre de músicas tocadas por artistas locais. Todos estavam ali por um motivo, para celebrar a comunidade e a união que emergiu naquelas semanas. Enquanto os moradores chegavam, Jussara não pode deixar de sentir o peso das suas esperanças e sonhos. O doador, que se apresentou como Eduardo, estava lá, observando do fundo da sala como um espectador silencioso. Jussara respirou fundo e decidiu que era hora de mostrar o que haviam construído. Ela subiu ao pequeno palco improvisado e assim que o microfone alcançou seus lábios, um silêncio reverente tomou conta. Hoje celebramos nossas histórias, começou a voz forte e clara. Cada um de nós traz algo único. Neste mural que criamos estão não só as nossas dificuldades, mas também nossas vitórias. E isso tudo é graças a vocês. Os aplausos ecoaram, os rostos dos vizinhos se iluminaram, sabendo que estavam juntos, parte de algo maior. Depois de sua fala, o festival prosseguiu com apresentações.
As crianças dançaram, os adultos compartilharam suas histórias e o mural criado por Jussara e seus vizinhos ganhou vida com cada relato. A conexão ali era palpável. Eduardo parecia cada vez mais interessado e Jussara percebeu que, a cada história contada, ele se aproximava mais do palco. No auge do festival, ele finalmente tomou a palavra. Seu rosto estava sério, mas seus olhos brilhavam. Eu queria ouvir todas as vozes que me inspiraram a ajudar vocês. E agora vejo que não me enganei. O que começou como uma doação se transformou em um projeto coletivo que não apenas toca vidas, mas molda um futuro. Os aplausos foram ensurdecedores. Jussara sentiu o coração leve, como se estivesse flutuando. Mas Eduardo não parou por aí. Eu quero me unir a vocês de forma mais profunda. Vamos transformar isso em um espaço que não apenas ajude crianças como Lucas, mas que crie oportunidades para cada um aqui. Quero apoiar a criação de uma escola e um centro comunitário. Vamos fazer algo grandioso. Gritos de alegria impregnavam o ar e lágrimas brotaram nos olhos de Jussara. A transformação que ela tanto sonhava estava prestes a se tornar uma realidade tangível. O incomum gesto do doador, que inicialmente parecia um ato de generosidade deturpada pelos preconceitos de um passado, agora se tornava um símbolo de esperança. Naquela noite, enquanto as luzes do festival se apagavam lentamente, Jussara sentou-se em uma mesa vazia, coração pulsando de emoção. Os filhos a cercaram, seus olhares radiantes refletindo o que o futuro poderia prometer. Num instante, ela se sentiu imersa na gratidão, não apenas por Eduardo, mas pela força da comunidade. "Você viu, mãe? Olha o que conseguimos!" sorriu Lucas, segurando a mão dela. "Sim, meu amor, isso é só o começo. Agora temos um novo caminho a trilhar juntos", respondeu Jussara, as lágrimas brotando, mas desta vez de pura felicidade. Ela percebeu que a verdadeira transformação começa no coração das pessoas, nas pequenas coisas que elas podem fazer juntas. Jussara estava decidida a não deixar a nova oportunidade escapar. E isso era mais do que tirar os filhos da escola. Era sobre proporcionar a eles um futuro de possibilidades, sonhos e vozes que nunca mais seriam silenciadas. Enquanto caminhava de volta para casa, Jussara olhou para o céu estrelado, o olhar cheio de esperança. "Está tudo mudando", sussurrou, com um sorriso no rosto. "Não estamos sozinhos mais." E assim, a história de Jussara e de toda a comunidade se tornava uma lenda, uma demonstração clara de que, mesmo nas adversidades, a união e a solidariedade podem iluminar o caminho. Agora é a sua vez. Não perca as próximas histórias incríveis que vão inspirar você. Você precisa se inscrever agora no canal para não ficar de fora. Deixe seu like agora para fortalecer o nosso projeto. Comente suas reações e sentimentos sobre o final desta história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Seja parte da nossa comunidade.